Coachcast no ar, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio sobre carreira, sobre liderança, sobre negócios, para inspirar a sua vida, a sua profissão. E hoje eu recebo aqui Camila Duarte, então ela vai contar quem é a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência também. Espero poder colaborar aí com alguma mensagem que toque o coração das pessoas que estão buscando as suas carreiras aí. Mas eu sou a Camila Duarte, eu tenho 43 anos, sou mamãe de um menino de 7 anos, do Logan, e minha formação sou engenheira ambiental de formação, fiz também gerenciamento de projetos, né, como MBA, e muito investimento em várias outras frentes, né, porque eu acredito muito que para eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje, e com a clareza que eu cheguei hoje, a gente precisa entender que a gente não é só um rótulo, né? A gente precisa entender que existe um conjunto de coisas que a gente tem que aprender, estar aberto a aprender, seja do lado emocional, espiritual e técnico também, mas existe um conjunto. E eu sou essa pessoa curiosa, que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de conversar com as pessoas, principalmente, para expandir mesmo e me tornar um ser humano melhor mesmo no mundo. Eu acredito muito nisso. Que legal! E você, quando foi escolher a sua faculdade, já sabia o que queria? Já foi nesse começo, assim, eu quero ser engenheira? Eu sempre quis ser engenheira, né? Era interessante isso na época da minha adolescência, assim, eu tinha em mente, eu via as construções e tal, não, eu quero ser engenheira, eu tinha isso, mas eu não sabia exatamente do que, né? Tanto que eu fiz uma formação técnica de edificações no curso médio, no ensino médio. Então, a minha carreira ou ia para engenharia civil, ou ia para a carreira de arquitetura. Normalmente a gente ia para esses dois lados, né? E eu comecei a trabalhar muito novinha, então, como eu fiz curso técnico, eu comecei a estagiar logo no primeiro ano, porque assim, eu precisava, né, trabalhar para poder estudar. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava no período noturno. E aí eu vim dessa realidade aí, né? E aí, fazendo o curso técnico, comecei a estagiar numa empresa, primeiro de engenharia na área de sondagens, né? Então, eu comecei a descobrir esse mundo da sondagem, então a gente fazia os projetos, tal. Aí eu via as amostras que o geólogo tirava, até cheguei a pensar em geologia, né? Ó. Na época que eu fiquei muito interessada, assim, né? Essa época de descobertas, né? E aí eu fiquei fazendo esse estágio durante quase 2 anos. Aí eu saí de lá, entrei numa outra empresa, também como, na época, estagiária, mas já dentro da área técnica de edificações, e ali já era uma consultoria voltada a esse escopo do saneamento básico, né? E aí essa empresa já tinha algumas demandas, assim, então eu entrei para um projeto específico da Sabesp, que exigia um trabalho de campo, né, com uma equipe grande. Então, a gente percorria algumas áreas para estudar essas áreas externas, né, de comunidades mais carentes, e para identificar as fontes de desperdício de água nessas regiões, né, que era mais na zona norte de São Paulo. Foi um estudo muito legal. Então, começou a introduzir ali uma parte na parte ambiental ali, né, então saneamento e tudo mais. E eu participei de toda essa fase, era um estágio que inicialmente era temporário, né, e eu acabei ficando por quase 2 anos também lá, e fui aprendendo muitas coisas, muitos projetos, fui me envolvendo em muitas coisas nessa área do saneamento. E depois eu acabei indo para uma outra consultoria, fui indo assim, né, tudo na época era tudo estágio e tal, então e aí já era uma consultoria mais robusta na área de meio ambiente, aí eles faziam estudos de impacto, né? Como eu também comecei como freelancer lá, e na época eu não tinha como pagar a faculdade, eu queria
Aí foi na época que eu comecei a decidir a faculdade. E aí era uma matéria muito nova, engenharia ambiental. Eu fui uma das primeiras turmas a me formar, né? Então, tinha tido só uma turma. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Na época saiu o Enem e tudo mais, e inclusive a redação do Enem foi sobre questões ambientais. E esse tema me chamou muita atenção nessa época, né? Eu comecei a falar, é um tema novo, é um tema de futuro, né? Tinha todas essas questões. E eu queria salvar o mundo, né, Sérgio? Eu tinha esse sonho de salvar o mundo. Então, assim, na hora que eu vi as reportagens e tal, sobre a matéria e tal, eu falei, gente, sou eu, quero salvar o mundo, né? Vamos salvar o planeta. Então, coincidiu muito, assim, comigo. E foi muito legal, porque aí nessa consultoria, que eu sou muito grata a eles, assim, eles falaram assim, olha, Camila, a gente gostou muito do seu trabalho e a gente resolveu te dar uma chance de você... porque na época eu tinha passado na faculdade, mas eu tranquei, porque eu não tinha recurso para pagar. E aí eu falei, eu estava lá com a matéria lá parada, né, com a matrícula parada, e eles falaram, a gente vai te contratar. E o meu salário era exatamente o valor da mensalidade. Então, eu ganhava Uau. exatamente para estudar, né? E eu já comecei fazendo estágio logo no primeiro ano de engenharia ambiental. E eu sou muito grata a essa empresa, essa oportunidade que eles me deram. Eu fiquei lá um tempão. E acabei saindo depois porque eu acabei indo para um processo seletivo dentro de uma indústria muito grande, a Siemens, né? Uma empresa alemã, uma multinacional. E eu fiz o processo seletivo e passei lá. Aí eu acabei saindo da consultoria, indo para a indústria. Eu estava no primeiro ano de faculdade, né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito, mas com essa visão mesmo de olhar coisas novas. Eu sempre tive essa curiosidade, sabe? De olhar coisas novas, de ver o que estava acontecendo no mundo. E a minha formação, acho que foi muito nessa linha, essa escolha. Que bacana. Não, isso é interessante. Isso te levou a abrir tua empresa depois disso tudo, assim, aí que... Vamos dar um salto agora Aham. nesses anos todos de carreira, mais de 20 anos de experiência. Mais de 20 anos, aí eu entrei na Siemens, né, passei 10 anos na Siemens, passei por diversas áreas lá dentro, também uma empresa que foi uma escola para mim, excepcional, assim, a estrutura e tudo, né, as pessoas, enfim, maravilhoso. E aí depois eu saí da Siemens para trabalhar com inovação. Eu tinha muita vontade, porque como eu fiz gerenciamento de projeto, e eu tive interações com Six Sigma, com Lean, dentro da Siemens, né, com vários projetos de melhoria, então eu tinha essa expertise. E aí eu entrei num outro grupo grande, que é o maior grupo siderúrgico do mundo, a ArcelorMittal, também fiquei 10 anos lá. E aí, nesse contexto todo de inovação, de projetos, de ter um olhar de futuro. Depois também eu fui para uma área mais operacional, que foi aí já liderando, né, uma equipe como supervisora ali. Passei por esse contexto de linha de frente mesmo ali, lidando com cliente, com problemas, com várias questões, só que com esse meu viés muito forte de processo, de estratégia, eu sempre pegava esses problemas e tentava identificar que era algo comum e levar isso para um projeto de melhoria. Sempre tinha esse viés, sabe? E de levar, então eu sempre me envolvia com as questões de inovação e tudo mais. Mas começou a ficar pesado, porque o dia a dia exigia o resultado de curto prazo, e a minha mente estava dividida nessas questões, né? Do olhar de longo prazo e do olhar de curto prazo. Então, é muito interessante a gente ter que ter essa sabedoria, né, de saber que onde você está e como você vai transitar com essas habilidades que você tem, e que muitas vezes, nesses contextos, não são muito bem vistos, né, porque você é cobrado pelo resultado imediato e não para ficar caçando projeto e mais trabalho. É verdade.
Então, existe algumas coisas, assim, que é interessante, mas foram muitos aprendizados. E aí, em 2024, eu saí da empresa depois de 10 anos, aconteceram algumas mudanças estruturais, eu saí. E Sérgio, assim, eu me dei o privilégio de dar um tempo, sabe? Assim, de falar assim, não, eu preciso agora repensar, repensar tudo, o que eu vou fazer, por que eu caí no comercial, eu saí da engenharia ambiental, né? Passando por processos de inovação, e o que eu fui fazer no comercial, né? Então, eu precisei desse tempo mesmo, de autorresgate, até que em meados de 2024, eu tive a oportunidade de interagir com o ecossistema de inovação disruptiva, porque a inovação está no meu DNA. Assim, tudo que eu ia procurar tinha alguma coisa assim voltada para essas questões. Eu falei, eu vou estudar aqui esse assunto. E ali eu conheci uma inteligência artificial que tinha a ver com propósito, e eu fui testar, né? Fui entrar nesse mundo, coloquei minhas ideias ali, meu propósito, e comecei a modelar aquilo que eu queria fazer. Foi muito racional, assim, sabe? Essa construção. Então, nesse período todo de quase um ano e meio, né? Eu realmente entrei nesse mergulho depois de 6 meses de pausa, assim, praticamente, eu entrei nesse mergulho de pensar o que eu faria, qual o valor que eu ia gerar, que dores que eu tinha vivido dentro dessa experiência de mais de 20 anos, né? Porque 20 anos são dentro de 2 grandes grupos, mas tem o antes, né? Que a Pois gente é. acaba não contabilizando aí desde os meus 16 anos trabalhando. E que eu falei, cara, que dores que eu passei nesse contexto. Então, eu fui modelando em cima disso. Aí nasceu a minha consultoria, que é a Extrategy, consultoria empresarial, que vem com esse olhar de ESG estratégico, né? Que eu acredito muito que a gente precisa trabalhar de uma forma mais robusta, assim, o ESG. Eu não acredito muito em trabalhar de forma fragmentada, né? Coloco uma prática aqui, uma prática ali, porque acaba ficando desconexo, né? E aí uma área faz, outra área não faz, um gestor é mais consciente, o outro não, e você acaba gerando um problema, na verdade, para a organização. E aí, dentro dessa modelagem, né, que eu fiz de propósito, ficou muito claro isso para mim, que uma das dores muito fortes do mercado era essa questão do curto prazo, né, que as métricas em geral das empresas estão muito voltadas para o hoje, para o agora, para o mês, né? E, e as decisões, muitas vezes, acabam sendo enviesadas, por isso, acho que tudo tem viés, mas acabam sendo enviesadas, e você toma decisões que, às vezes, por exemplo, de você desligar um talento, né? Ou de investir em determinada reforma ou compra de um equipamento, considerando só o agora e sem considerar todo o resto, né? Então, diante de várias experiências que eu tive, que eu percebi que decisões de liderança mesmo não estavam contemplando todo, levando em consideração o impacto que tudo isso levava, né, no contexto tanto das pessoas quanto para fora da empresa, né, das questões ambientais também. Eu entendi que a gente precisava de uma métrica. E essa métrica, no meio do caminho, estudando muito, eu cruzei com um professor da Unicamp, que é um doutor também, é uma tese dele, ele está estudando métricas de impacto. E aí eu transformei isso numa solução. Então, a minha intenção, através do Rex-Roy, é justamente a gente conseguir, a partir da estratégia, né, de um olhar estratégico, de realmente entender a estratégia, entender o nível de maturidade da empresa para todas essas frentes, né, a gente conseguir medir o impacto socioambiental real das decisões, né? Então, que projetos que eu vou investir, e de repente até chegar no nível mais operacional ali, aquele gestor precisa tomar uma decisão entre uma pessoa e outra no desligamento,
de repente, ele usar essa métrica como fator ali de apoio nessa decisão, sabe? Então, a gente está nessa fase de construir, de validar essa métrica e já começando a atrair parcerias para a gente conseguir levar esses cases, né, para frente. Então, eu estou muito nessa expectativa, mas o foco nasceu de uma dor mesmo, né, de olhar esse contexto corporativo, de entender que nós estamos no modo automático, no curto prazo, e eu não culpo ninguém, obviamente, porque eu acho que esse é o modelo, né? O modelo, ele vem, para a gente pegar todos os grandes pensadores, né, da gestão, a gente nasceu lá do cara medindo a fábrica, tempo, criando padrão, né? Todas essas questões, assim, então tem que ter padrão, tem que ter tempo, tem que ser robozinho, tem que fazer daquele jeito, e o mundo mudou, né? O mundo mudou, e como que a gente repensa esse modelo de gestão para o mundo atual e apoia essas decisões de curto prazo, mas sem, sem deixar de levar em consideração os impactos reais que isso vai trazer para a equipe, para a sociedade, para o meio ambiente, para a governança, né, para o todo. Então, acho que é um desafio que eu resolvi colocar para fora. Legal, muito bom. E fala para quem está aqui acompanhando esse episódio, ESG na prática. Vamos detalhar o que é ESG de fato. Ai, maravilha. A gente tem que tangibilizar mesmo, né, para as pessoas. Eu estava conversando recentemente com um colega, e para mim, ESG, ele não é só uma questão de você olhar práticas ambientais, ou pensar só na diversidade, inclusão, né, que são temas que são mais expostos, né? Para mim, ESG, ele precisa estar no funcionamento mental da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho, e infelizmente hoje a gente tem no modelo de gestão muitos padrões, e às vezes as pessoas se fecham naqueles padrõezinhos, né? O manual está sempre debaixo do braço, a minha decisão precisa seguir essa regra, e ok, tem muitas coisas, e realmente isso é importante, e tem coisas que o lado humano, por exemplo, não pode ser, precisa encontrar esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, coisas bem básicas, que eu vou incluir o ESG, que talvez as pessoas sejam muito acostumadas. Uma situação de inadimplência de um cliente de longa data. Esse cliente chegou, ficou inadimplente durante anos, aí, nesse caso, eu fui até ele, né, esse cliente, esse é um caso real meu, que eu vivi, eu fui até esse cliente, quando eu fui assumir lá a unidade, já estava mais de 3 anos, uma dívida de mais de 70 mil, por exemplo, era uma dívida alta, e eu fui fazer uma visita para entender o que tinha acontecido, e quando eu peguei o histórico daquele cliente, eu falei, nossa, esse cliente nunca pagou nada atrasado, né, então aconteceu algo muito sério ali, pontual, que levou ele a isso, e realmente, chegando lá, constatei isso. Então, o cliente, poxa, identificou que ele só vivia do serviço público e a prefeitura ali daquela cidade não estava pagando mais ninguém, né? Então, ele foi diretamente afetado, ele e todos os outros fornecedores que forneciam para a prefeitura. E ele teve muitos prejuízos materiais, pessoais, e inclusive ter que demitir equipes de longa data com ele, que foi um processo muito difícil. Então, ele falou, olha, não é que eu não quero, eu estou nessa situação, eu estou seguindo dessa forma, infelizmente, só estão pagando quem aceita o jogo, você imagina qual já, né? Tem que molhar a mão de alguém para poder liberar a nota. E ele falou, e eu não compactuo com isso. Olha o G da governança entrando aí nele, né? A ética, a transparência, eu não compactuo com isso, eu não vou fazer isso. Até porque se eu fizer isso, eu posso, de repente, 10, 20 mil a mais que eu vou estar direcionando, eu vou estar deixando de pagar um outro fornecedor ou até um funcionário meu,
porque na situação que eu tô, ele estava com uma folha gigante para receber, né, dos projetos que ele já tinha realizado há anos, né, então era coisa de milhões. Então ele falou, então eu não compactuo com isso, então eu vou receber, mas infelizmente eu não tenho um prazo. Mas assim, vocês estão na minha prioridade, porque vocês são o fornecedor principal aqui para mim. Ótimo, conversei, fiz o meu relato para a área corporativa, deixando bem claro, olha, existe uma previsão de receber aqui nesse mês, até o mês de dezembro, só que não tem uma data. Mas ele garantiu, por favor, vamos aguardar. O que aconteceu? Bateu esse relatório lá no corporativo, qual era a regra do manual embaixo do braço? Tem que protestar para poder acionar um seguro, né? Como não tinha a data certa, a pessoa foi lá e seguiu o manual, simplesmente, né? Vamos seguir esse manual. Sem brincadeira, Sérgio, dia 20, antes do Natal, ele me ligou, Camila, recebi, quero pagar. Eu falei, tá bom, vou ligar para o financeiro lá para a gente pagar, vou pagar à vista. Então, imagina, uma dívida que estava há 3 anos, ele fiz esse relacionamento, ele entrou em contato assim que ele recebeu, cumpriu a palavra dele. Quando o Sérgio aconteceu isso, você não acredita, o financeiro mandou ele para o protesto. Mandou ele para o cartório, né? Então aqui entra um dilema. Não é que a empresa está errada em mandar para o cartório, em seguir a regra, né? Mas existia ali um relacionamento que foi feito pessoal, né? De alguém que estava acompanhando, que tinha uma garantia de que ele ia pagar naquele mês, só que ele não tinha a data certa daquele mês, e que foi totalmente desconsiderado. E o que significa ir para cartório? Significa assumir mais custos, né? Porque essa empresa, ela, além de pagar juros, multa, ela vai ter que pagar os custos do cartório. E que para uma dívida de 70 mil, você imagina, né? Virava, na época, eu acho que era quase 15 mil reais. Então, então, assim, eu fiquei como profissional, ele ficou muito chateado comigo, porque eu fui lá, eu que dei a palavra, eu que coloquei, né? E não foi considerado, né? Então, olha só, o SG ele entra dentro da parte de governança, nesse caso, poderia entrar uma métrica, um critério que pudesse fazer esse tipo de análise, né, que pudesse levar mais em consideração, por exemplo, se você tem realmente o SG dentro do processo, você vai considerar o lado do stakeholder, você vai considerar as questões da empresa. Pô, o cara estava garantindo que ia pagar, e pagou à vista, né? Mas gerou um problema para ele, de mais um custo que naquele momento ele não ia poder pagar. Então, esse é um exemplo que eu dito. Outro exemplo é a gente olhar a empresa como um ecossistema, como que as coisas se relacionam, né? Como que a área A se relaciona com a área B, como que gera impacto, como que eu lido com a minha cadeia de valor, com os meus fornecedores, né? De verdade, assim, tendo essa rastreabilidade, realmente acontecendo ali na vida real, garantindo que essas empresas não só sejam apertadas por prazo e preço, né, mas sim uma construção de parceria real que gere valor para ambas as partes, porque às vezes se aperta tanto esses fornecedores também, que ele não consegue nem dar uma melhor qualidade de benefícios para a equipe deles, né? Então fica eu sou SG, mas meu fornecedor lá tá tão apertadinho, coitado, que ele não consegue nem dar um planinho de saúde, não consegue pensar, porque ele não consegue, os custos dele não cobrem isso, de tão exprimido que ele tá. Então a gente precisa de fato olhar para essas questões. O SG ele vem para isso. Vem para a gente possa olhar para essas questões, medir o impacto e a gente sair da ideia de que tudo é só custo, tudo é só vai gerar prejuízo, porque o lucro que é conhecido lucro é igual a receita menos despesa, né? Mas dentro do mundo do SG, o lucro ele tem que ter a receita, os custos
mas considerar o impacto. Aí você está trabalhando a sustentabilidade, o ESG de uma forma geral. Então, a gente tem que expandir esse olhar para todas as frentes. Né? Então, não é só olhar a questão da economia circular, do resíduo, da transição energética, do crédito de carbono, todas essas pautas que fazem parte do ESG, olhar para a diversidade e inclusão de verdade. Não adianta postar Feliz Dia das Mães, olha o coraçãozinho do meu filho. Ele me deu ontem. Né, Feliz Dia das Mães para as mamães, né, ou homenagear o Dia da Mulher, etc., no Instagram, e você vai para o conselho e não tem nenhuma mulher. Ou no seu cargo de liderança, menos de 1% é mulher, né? Então, a gente precisa olhar para essas questões de verdade e trabalhar elas de uma forma, assim, o quanto que essas decisões vão aumentar a minha visibilidade, o meu lucro, e a gente conseguir medir isso efetivamente. Porque as pessoas hoje têm medo, às vezes, de tomar uma decisão dessa e falar, vou perder mercado, vou fazer não sei o quê, né? E acaba deixando de lado esse tipo de ação que precisa ser olhado. Então, a gente tem que olhar para o setor, como que esse setor está se comportando, qual é a visão dele daqui X anos, que caminho que esse setor vai se integrar, que tipo de oportunidades dentro desse setor pode ser trabalhado até em cadeia, até em rede, né? E dentro de cada tema que envolve o SG, porque o SG é gigante, eu nunca vi um tema tão complexo como o SG, né? A gente fala de compliance, a gente fala de leis de proteção de dados, a gente fala, né, de sustentabilidade em todas as frentes, a gente fala de pessoa, de carreira, é tanta coisa que a gente tem que falar, de cultura, que é complexo mesmo, mas como que a gente olha para tudo isso e tenta tangibilizar isso para a sua realidade atual? Bom, Camila, eu estou aqui começando. Eu vou conseguir fazer tudo? Não, mas o que é mais importante para o seu mercado hoje, para a realidade hoje, para que você cresça, para uma visão de você crescer. Às vezes, você fazer uma parceria adicional, às vezes, você criar um novo mercado, porque a área da sustentabilidade, às vezes, traz isso. Você nem imagina, né? Então, tanto que a área automobilística agora, por exemplo, eles criaram um novo mercado de remanufatura das peças usadas. Né? Gigantes aí do automobilismo viram que, poxa, tem muito o quê? Tem muito lugar que é peça roubada, né? Peça que tem desvio, várias coisas. Eles criaram agora uma empresa que pega as peças usadas e, né, reformam elas, remanufaturam, e criaram um novo mercado. Então, olha só, criou um novo mercado dentro, né, do automobilismo ali, que vendia só o carro, né? Ou só a peça zero bala, né? Então, você acaba, às vezes, identificando outras oportunidades dentro do seu modelo de negócio. Uhum. E que se integre, né? Hoje também os data centers, né, que é um outro problema que as pessoas falam muito. O data center, a gente sabe que ele tem fome, que ele gasta muita energia, e ele tem sede. Verdade. A gente sabe disso. Mas o que é energia dentro de um data center? Ele é um resíduo, porque ele gera calor. Uhum. Então, quando eu paro para olhar ele como um ecossistema, eu falo, poxa, esse calor, ele pode, de repente, gerar energia através da termoelétrica e abastecer um bairro, aquecer a água das torneiras, sei lá, né? Qual a necessidade daquele ecossistema? Então, a pauta do SG, ela vem para a gente ter esse olhar mais sistêmico. Né? Uhum. Como que um resíduo de uma operação pode ser insumo para outra, né? Ou fazer essa questão. Então, acho que vem esse tipo de análise, e então olha o sistema como um todo, e a gente consegue olhar processos. A gente precisa olhar processos, uma decisão de carreira, né? A gente sabe, né, Sérgio, infelizmente o mundo corporativo tem muitos relatos,
sempre é um tema que, quando a gente posta alguma coisa em relação a esse tema, chove de comentários, chove de pessoas contando histórias, que mudou a diretoria, muda a equipe inteira, por um viés da pessoa, né? Porque a pessoa acaba querendo trazer quem já está com ele e tal. Por que tem que ser assim? Né? Como É que a isso gente aí. desconsidera todas as pessoas que estão ali, ou pessoas específicas que estão ali de longa data, só porque mudou um diretor, né? Será que isso faz sentido ser chancelado por um RH, por exemplo? E será que é sustentável de fato? Aí é que está a questão. Exato, porque assim, a pessoa sai, ela passa um trauma às vezes, né? Passa ali aquele baque, porém, quem fica? Fica como? É verdade. Ela se sente como? Ela fala, puxa, se eu não fizer parte desse grupo aqui, tô, tô Verdade. ruim, né? É isso aí. Então, você cria outros problemas, né? Então, o SG está em todas as frentes. Quando você tiver uma governança muito clara, esse tipo de coisa eu acredito que vai ser barrado, Uhum. ou precisaria ser. E aí, a métrica que a gente vem trabalhando aí para consolidar, eu acredito muito que vai ajudar nesse tipo de decisão. Excelente. Aproveitando então o gancho, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Como é que elas te encontram nas redes? Qual a tua principal rede? Olha, hoje eu estou mais no LinkedIn, Camila Duarte, tracinho X Roy, né? Uhum. No LinkedIn. Tem meu site, www.xstrategy, né, .co, e tem o YouTube também, que é o próprio nome da empresa. E aí você vai ter que pôr na descrição, porque o Strategy o pessoal pode ter Uhum. dificuldade de enxergar. Excelente. Mas eu agradeço todos vocês e espero que a gente possa levar, né, essa mudança de gestão, de mentalidade que a gente precisa para acompanhar todas as evoluções que a gente vem acompanhando ao longo desses anos, né, no mercado. Excelente. E como uma dica final, aí tem algum livro que você recomende para as pessoas se aprofundarem um pouco mais, além do seu? Você também é autora de um livro, aí, coautora, salvo O engano? autor, eu participei do livro Protagonistas, que, aliás, recomendo muito, são 65 histórias, Sérgio, de mulheres completamente diferentes uma das outras. Que legal. Ali tem muita diversidade, são histórias muito inspiradoras, então o livro Protagonistas está em diversas plataformas aí, como a Amazon, Mercado Uhum. Livre, e também em livrarias. E um livro que eu gosto, poxa, eu tenho tantos aqui, mas assim, eu tenho o Sem Esforço, que eu acho muito legal, o Essencialismo, são livros que eu li Uhum. recentemente, que eu também acho muito incrível. E um outro livro que eu acho que é universal, que é o meu livro que eu acompanho todos os dias da minha vida, que é a Bíblia. É isso aí. Eu Então acho fica a que indicação. fica essa indicação. A Bíblia ela tem muitas respostas para todos nós, né? É verdade, é muito bom. Tá joia, falamos hoje com Camila Duarte e a pauta, além da carreira dela, desses mais de 20 anos de atuação, foi ESG. Espero que você que nos assiste ou nos ouve, seja lá qual a plataforma, tenha gostado, encaminha também para quem você gostou e te peço para seguir o canal aqui, seja no YouTube ou se inscrever lá também no Spotify ou na sua plataforma de podcasts preferida. Camila, super obrigado pela tua gentileza de vir aqui e até Obrigada. breve. Obrigada a você pelo convite. Um abraço.